Glória a Deus, irmãos. Então, aqui nós vemos que o Senhor Jesus disse: credes pelo menos por causa das mesmas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então o Senhor Jesus disse: eu estou indo para junto de Deus, eu estou morrendo, dando a minha vida por vocês, ressuscitarei e vou ficar junto com o Pai. Glória a Deus. E tudo quanto pedis em meu nome, isso eu farei. Tudo que vocês pedirem a mim em meu nome eu farei, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu farei também. E tem de bom ânimo, se alguém pecar, todavia se alguém pecar, tem advogado junto ao Pai, que sou eu. Eu vou estar lá, vou estar intercedendo e vou estar respondendo às suas orações. Glória a Deus. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Para que Deus, o meu Pai, seja glorificado em mim, eu atenderei o que vocês pedirem em meu nome. Por isso tem que pedir no nome do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Eu posso chegar diante de Deus e falar: Deus, se eu podia fazer isso aí para mim, quem sou eu? Que direito eu acho que eu tenho de chegar diante de Deus? Nenhum. Mas no Senhor Jesus, quando a gente confessa Ele com a nossa boca e nos entregamos a Ele como Senhor e Salvador e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, aí Ele nos dá acesso ao Pai. Porque nós não tínhamos esse direito antes. Mas agora, no Senhor Jesus, que morreu por nós e a salvação estendeu aos gentios, nós podemos chegar diante de Deus e Ele nos recebe. E eu te agradeço, Deus, por isso. Glória a Deus. Aleluia. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele torna a repetir. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Quais são os mandamentos do Senhor Jesus, irmão? Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que você entenda isso, meu irmão. Nós não temos paz, nós não temos alegria, nós não temos, como se diz, o gozo, se não tivermos o Senhor Jesus, se nós não confessarmos o Senhor Jesus. Porque você vê que muitas pessoas têm riqueza, muitas pessoas têm fama, e mesmo assim suicidam, entram em depressão, faz tratamento com psicólogo, psiquiatra, toma remédios para dormir, que não tem paz. Não é a riqueza desse mundo que dá paz. Não é o poder desse mundo que dá paz. Vocês veem aí uma pessoa que tem muito poder nesse mundo, pelo menos aqui no Brasil, aí, que é o Alexandre de Moraes. E depois que ele tomou a Magnitsky, cadê a paz desse cara? Você olha no olho dele, você vê que ele está atormentado. Porque ele se achava acima de todos. A soberba dele era tão grande que o que ele fez com os 1.250 inocentes, ele achou que Deus não ia cobrar dele. Oh, meu amigo, se você mexer com um inocente, e se você fizer maldade a um inocente, Deus já vai cobrar de você. Agora você imagina 1.250. E depois saiu pegando mais um, mais outro e fazendo tudo o que queria. É claro que a mão de Deus ia intervir aí. E ela interviu de uma forma inédita no Brasil, uma forma que nós nunca vimos. E se ele fosse um pouquinho inteligente, irmão, se ele tivesse um pouquinho de inteligência, de raciocínio lógico, ele não tem. Ele é mais ou menos um cara igual a um psicopata. Ele prefere morrer do que reconhecer que ele perdeu. Porque não adianta a pessoa saber só ganhar. Ele precisa saber perder. E ele perdeu, e ele não quis reconhecer a perda dele. Se ele soubesse perder, ele ia falar o seguinte: eu vou internar, vou passar mal, vou sair de fininho, não vou pôr mais ninguém nesse problema. Ele acha que ele ainda tem chance. Glória a Deus que ele não tem, porque a justiça de Deus vem. Houve um homem pior do que ele, que chamava Nabucodonosor, era rei da Babilônia. Se exaltou tanto aos seus próprios olhos, achou que ele era tão grande, que ele falou: olha o jardim que eu fiz para a honra e glória do meu poder. Nessa hora, Deus fez ele cair de joelho, nasceu pelo no corpo dele, e ele ficou 7 anos andando de 4 no meio do mato, comendo capim como um animal selvagem. E depois de 7 anos, Deus restituiu a mente dele, a sobriedade dele, a lucidez dele. Quando ele voltou, ele disse: Deus, obrigado. Eu, Nabucodonosor, rei da Babilônia, na minha loucura me exaltei e quis ter glória.
Alguém semelhante aí? Eu posso falar alguns, mas eu vou falar só um. Alexandre de Moraes. Outro, Lula. Que na verdade o Lula já foi embora, aquele sósia do Lula. Barroso, Gilmar Mendes, o Dino. Esses caras acham que podem fazer tudo, irmãos. Não pode. Deus é o comandante da terra. E glória ao nome do Senhor Jesus por isso. É Deus que comanda. Só pode fazer o que Ele deixa. E tem limite. E vai pagar um preço caro. Se vocês não recuarem, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, se os senhores não recuarem, os senhores não estão lutando contra homens, mas contra Deus por causa da soberba que entrou no coração dos senhores. Ajoelhem-se perante o Todo-Poderoso e se arrependam. Está ouvindo, Dino? Arrependa-se. Arrependa-se da tua soberba, da tua arrogância. E Deus pode ter clemência e pode te permitir permanecer aí. Tá bom? Porque um já caiu. Ele já caiu. Ele só não viu que caiu e vocês não vão conseguir segurar. Vocês vão junto. Tá dado o recado. Porque mexeram com o Deus Todo-Poderoso. Vocês não estão entendendo, vocês não estão lutando com um país, isso é uma soberba americana entrando aqui, tirando a soberania nacional. Não, isso é Deus usando e criando formas de mostrar para vocês a insignificância dos senhores. Toda a autoridade é constituída por Deus. Procura fazer justiça dentro daquilo que é a visão de Deus. E está escrito aqui o que é a visão de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Se você não conhece, começa a ler para você não sair dela. Porque se você sair e fizer alguma condenação que seja injusta com o inocente, você comprou uma briga com o Todo-Poderoso. E vai pagar o preço. E vai pagar o preço. Tá bom? Deus está acima de tudo e acima de todos. E acima de qualquer coisa na terra, acima de qualquer país, de qualquer autoridade pequena. Porque até o ar que respiramos, é Ele que nos dá. Se Ele segurar o ar de qualquer um de nós, de qualquer presidente de país, de qualquer rei que ainda tem na terra, de qualquer ministro do Supremo, se Ele segurar o ar ali 5 minutinhos, 3 minutinhos, 1 minuto a pessoa morre. Tá certo? Então tenha cuidado com a soberba. A soberba precede a ruína, está na Bíblia. Então ali, quando o Senhor Jesus falou, Ele disse: credes em Deus, credes também em mim. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. E você, meu querido, está ouvindo essa palavra aí? Se ela chegou até algum ministro do STF aí, ou qualquer juiz, promotor de justiça, coronel de polícia, general do exército, brigadeiro, almirante, se a palavra de Deus chegou até vocês, irmãos, meus queridos, chegou aí delegado de polícia, desembargador, ministros, secretários de Estado, governadores, deputados, senadores, todos vocês reconheçam a soberania e o poder de Deus sobre a sua vida agora, antes que chegue os dias que seja tarde demais, porque se você tiver soberba e achar que você é alguma coisa, e na sua soberba você incomodar a Deus, e Ele vai fazer com você igual Ele fez com Nabucodonosor, que rastejou 7 anos pela terra, de 4 comendo capim. Está dado o recado, amém? Eu vou te ensinar agora, você dessas autoridades aí que ouviu a minha palavra, tá bom? Mesmo que você seja um policial militar, um policial civil, policial penal, cuidado com a soberba, meu querido. Cuidado, porque Deus não agrada. Tá dado o recado. Tá bom? Então eu vou te ensinar agora a sair da ira de Deus, fugir da condenação eterna e ter o direito à vida eterna com o nome escrito no livro da vida. Para o que você estiver fazendo e repete comigo aí. Repete agora. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração e faz morada em mim. Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração e na minha mente, e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, porque eu confessei o Senhor Jesus com a minha boca. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe. Tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para você. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e abençoe a todos que estão ouvindo essa pregação. Amém.